Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso oitavo encontro com a CNV, Comunicação Não Violenta. E hoje, a nossa facilitadora do nosso encontro vai ser a Vanessa, do Espírito Santo. Ela vai falar hoje o capítulo 9. Porém, esse é o nosso oitavo encontro. Por que, gente, a gente fez essa mudança? Porque a Vanessa ela se colocou à disposição para ser facilitadora da CNV e ela atende, ela faz cursos às segundas-feiras. Então, se a gente não invertesse o capítulo do 8 para o 9, o próximo encontro que ela poderia já não iria condizer com a continuidade da CNV. Então, não vai alterar nada a gente fazer o capítulo 9 hoje, que é o poder da autocompaixão, e na próxima semana a gente fazer o capítulo o poder da empatia, tá? Então, a gente só inverteu esses dois para que ela pudesse realmente é, estar presente e fazer a sua contribuição. E na semana que vem a gente vai falar sobre o poder da empatia, que eu acreditei que a gente ia falar hoje. A Vanessa até me corrigiu semana passada. Não, é autocompaixão, porque já está tão fixado na minha mente que eu acabei esquecendo a ordem do cronograma, tá bom? Então, Vanessa, seja bem-vinda. E a palavra é com você, meu bem. Boa Obrigada. Boa noite, sorte. gente. Agradeço. Boa noite, gente. Primeiramente, agradecer por estar aqui nesse ambiente, estar com vocês, poder fazer essa facilitação hoje. Se vocês não estiverem me ouvindo bem, vocês me falam, tá? E acho que os encontros aqui são motivados para que a gente possa trocar ideias, né? Então, assim, é uma troca muito boa. Espero que vocês possam também estar compartilhando, né? Falando o que vocês estão achando, trocando, trazendo ideias, reflexões que sempre surgem, quando a gente traz aqui esses assuntos sobre a comunicação não violenta. Bom, só para não esquecer, né? Quando nós estávamos em reunião, Érica, eu lembro da gente comentar o seguinte, que acabou que faz sentido, né, didaticamente, mesmo que a gente inverta a ordem do livro, mas didaticamente faz sentido trazer autocompaixão antes do poder da empatia. Porque a gente precisa primeiro se abastecer internamente para que a gente possa exercer a empatia, né? Com a eficiência e eficácia que ela pode exercer na vida das pessoas. Então, eu acho que essa troca não foi à toa, né? Vai trazer uma amplitude bem interessante para o que é a proposta, tá bom? Eu vou começar o compartilhamento de tela, só para falar com vocês que, assim, como a gente está fazendo o estudo do livro, eu me concentrei em reproduzir praticamente ipsis literis o que está no livro, para a gente, a partir daí, trazendo algumas ideias, né? Trouxe algumas pinceladas, mas praticamente a gente vai ver uma reprodução quase que fiel do que está no livro, tá bom? Então, vamos começar. Quando vocês estiverem visualizando, me confirmem, por favor. Já está aparecendo no vídeo. Ok, obrigada, Janaína. Então, gente, nosso tema é autocompaixão, que significa uma conexão com nós mesmos, né? Olhar para dentro e ver o que é que a gente pode fazer para a gente se tratar com mais cuidado, olhar para as nossas próprias necessidades, sem julgar pelos erros, pelas ações, pelo que fizemos no passado ou que a gente pode vir a fazer no futuro. Para mim, demora um pouco para atualizar o slide, eu acredito que para vocês também. Mas aqui. A autocompaixão, em síntese, né, da ideia, é a arte de ter um aliado interno, né, da gente conseguir fazer essa conexão interna, de olhar para nós mesmos e ver aquilo que há de bom e aquilo também que há de desafiador, porque faz parte de todo ser humano, todos nós viemos com esse desafio, estamos aqui, né, na Terra, não à toa, trazendo
todo mundo defeitos, qualidades, e passando por situações que nos fazem refletir qual é a postura que a gente deseja adotar daqui para frente. Então, é ter realmente um aliado interno e não ter um inimigo interno, como muitas vezes é comum, né? Desse auto-julgamento, essa mutilação e esse mergulho na culpa. Então, a gente vai trabalhar com os seguintes tópicos, né? Que são trazidos no próprio livro do Marshall. Cada um deles aqui a gente vai estar. E para começar, a gente vai falar sobre lembrando como somos especiais, né? Que é a primeira parte desse capítulo. E aí ele vem trazendo a ideia de que a utilidade mais importante da CNV pode ser no desenvolvimento da autocompaixão. Olha, isso não sou eu que estou dizendo, então aí veja que faz sentido a gente trazer esse assunto antes do poder da empatia. Porque é nesse desenvolvimento desse olhar compassivo para nós mesmos que a gente também vai olhar com compaixão para as outras pessoas. Então, usamos a CNV para nos avaliarmos de maneira que promova o crescimento, em vez do ódio. Quando conceitos críticos a respeito de nós mesmos impedem que vejamos a beleza que temos dentro de nós, perdemos a conexão com a energia divina, que é a nossa origem. Que é aquela sensação, né, para quem acredita, né, na divindade, dessa conexão com o divino, seja o divino através de uma personificação de Deus ou para a natureza, para outras pessoas, enfim. Mas aquela conexão de que há algo maior e que nos deixa mais preenchidos no sentido de que as coisas, as situações, elas podem surgir, mas que elas vão passar. Então, quando a gente tem esse olhar compassivo, a gente consegue desenvolver esse olhar que nos conecta com essa divindade superior. E assim, a gente também vai avaliando a nós mesmos quando fomos menos que perfeitos, que é justamente esse o cerne da questão, né? Quando não somos perfeitos, quando não atingimos o objetivo ou a meta que a gente estabeleceu, vem o auto-julgamento, a culpa, a mutilação interna. E aí ele traz no livro, mesmo quando às vezes aprendemos uma lição com os erros pelos quais nos julgamos com tanta severidade, preocupo-me com a natureza da energia por trás daquele tipo de mudança e aprendizado. Mesmo que nossa intenção seja de nos comportarmos com mais gentileza e sensibilidade, se as pessoas sentirem a vergonha ou a culpa por trás de nossas ações, será menos provável que elas apreciem o que fazemos. Evite dizer, eu deveria. Então, assim, essa parte, ela é muito interessante. Por quê? Porque muitas vezes, quando há uma motivação que a gente, primeiramente, a gente reconhece, eu fiz, nossa, eu errei. Eu fiz isso errado, meu Deus, digamos assim, trazendo um exemplo para mim. Eu deixei o prazo para, eu sou advogada. E aí eu deixei o prazo passar, perdi o prazo para entrar com recurso. E agora o que é que eu vou fazer? E agora? E aí começa uma mutilação. E aí, ao invés de olhar para a energia da mudança, olhar para mim e dizer, poxa, eu me equivoquei aqui nesse ponto. E aí eu senti uma motivação para mudar, para errei aqui, mas eu posso trazer um outro conceito, eu posso fazer uma outra questão que vai trazer um benefício ainda assim para você. Isso é uma energia que está direcionada, no fundo, para que eu possa melhorar a vida da pessoa que, de alguma forma, eu acabei trazendo um prejuízo. Mas se por trás disso, ao invés de olhar e dizer assim, poxa, eu fiz isso errado, mas o que é que eu posso melhorar daqui para frente, para consertar, para poder fazer melhor e melhorar a vida dessa pessoa? Se ao invés disso eu começo, meu Deus do céu, agora a minha reputação. Eu agora não tem jeito, né? Eu estou me sentindo culpada. E agora o que é que eu fiz? Eu sou uma péssima profissional. E aí eu começa nesse ciclo de pensamentos que vai fazendo um auto-julgamento, e aí eu só foco na vergonha. Então, eu estou com vergonha enquanto profissional, porque eu errei, e estou sentindo culpa pelo meu erro. E esses dois sentimentos, né, eles têm uma energia que não nos conectam com a compaixão. Nem a autocompaixão, nem a compaixão pela outra pessoa. Porque a motivação, quando se tem por trás a vergonha ou a culpa, não é para melhorar a gente enquanto ser humano nas ações, nem para melhorar a vida do outro, mas sim para sustentar uma imagem que se cria, né? E aí, dentro de uma visão possivelmente egóica, no sentido de que eu sou profissional e que eu não posso errar, e de que eu tenho sempre que fazer certo.
ao invés de ser, nossa, eu senti que eu trouxe um prejuízo para a vida dessa pessoa. Como é que eu posso fazer diferente? Repare que a motivação é interna e a pessoa ela vai sentir. Se eu chego para a pessoa, olha, eu errei, né? Eu errei e acabou, mas não se preocupe não, porque você sabe que eu sou um excelente profissional e vou dar um jeito. É diferente de dizer, olha só, eu me responsabilizo por esse equívoco que eu cometi e eu vou procurar outras ferramentas para que eu possa melhorar e trazer o resultado que você estava esperando. Eu sinto muito por isso que aconteceu. É diferente quando a gente traz. E a pessoa sente, né? Algo que é do inconsciente e na interação a gente vai sentindo se por trás tem uma culpa, uma vergonha, ou se tem realmente um desejo genuíno de fazer a diferença na vida da pessoa. E aí a gente tem um ponto, né, que é interessante a gente falar, que é o silenciamento da voz da autocrítica. A autocompaixão, ela passa por esse lugar da gente silenciar essa voz da autocrítica que muitas vezes vai nos levar a mergulhar na culpa ou na vergonha. E aí vem as paralisações e muitas vezes a estagnação da pessoa enquanto ser humano. Então, assim, aqui são três propostas diferentes para a gente trabalhar a autocompaixão na prática. Então, assim, o mergulho em si mesmo, ele é muito importante, né? A gente fazer esse mergulho interno, de buscar entender o que foi que aconteceu na situação, olhando para a situação em si, sem trazer o julgamento. Então, onde foi que eu errei nessa situação? O que foi que eu fiz de errado? E aí partir para a análise. Poxa, eu entendi que eu errei aqui. Mas como é que eu posso melhorar? O que é que eu posso fazer de diferente? E aí, depois de fazer esse mergulho, de compreender, e se for possível também anotar, né? Porque quando a gente escreve ou a gente grava áudios, né, dentro dessa perspectiva de se compreender, a gente tem muita clareza. Porque quando a gente bota no papel, a gente consegue ouvir a nossa voz falando tudo aquilo que estava pulsando na nossa mente. É incrível como a gente tem uma clareza sobre as coisas. E diante de uma clareza daquilo que está acontecendo, a gente consegue tomar decisões mais alinhadas com as possibilidades que existem no momento. Então, depois desse mergulho, é interessante a gente se autoacolher, porque aí você vai entender, ponto, eu entendi, né, eu errei. Mas tem pessoas que paralisam no reconhecimento do erro. E aí é que está a chave da autocompaixão. Não é para paralisar, você identificou que errou, ok, faz parte, todos nós, enquanto seres humanos, e aí vem esse conceito de humanidade compartilhada. Todos nós podemos nos equivocar, cometer erros e também realizar ações que, de alguma forma, pode trazer um malefício para uma outra pessoa. Então, a questão não é paralisar no erro. Identificou, ok, errei. E aí eu vou me acolher, eu vou fazer um autoacolhimento. E aí, o que eu posso fazer diferente de uma próxima vez? Ou ainda assim, com essa pessoa, eu posso fazer algo diferente que vai realmente melhorar a vida dessa pessoa. E aí vem, né, esse recalcular da rota. É dizer, ok, eu entendi que eu errei, mas eu não vou me culpar por isso, porque a culpa vai me paralisar. Eu vou olhar para ver o que é que eu posso fazer de diferente, e aí eu vou tomar uma decisão. Eu vou recalcular minha rota e tomar uma decisão, olhando para o que mais é possível naquele momento. E aí, eliminando a culpa, eliminando a vergonha, eliminando o medo e trazendo a vontade genuína de melhorar a vida daquela pessoa, né? Ou a sua própria vida. Porque os erros a gente não comete só com os outros, né? Cometemos erros com nós mesmos. E aí a gente vai para o tópico seguinte, onde a gente vai traduzir os julgamentos sobre si mesmo e as exigências internas. Julgamentos sobre si mesmo, assim como todos os julgamentos, são expressões trágicas das nossas necessidades insatisfeitas. Marshall traz isso no livro, né? Da gente conseguir virar a chave e entender que quando a gente está se julgando, se chamando, poxa, eu sou uma péssima profissional. Tá, mas o que que está por trás disso, né? Qual é a necessidade minha que não foi atendida? Aí eu vou parar para pensar, analisar e ver, poxa, eu queria ter oferecido o meu melhor e eu não consegui dessa vez. Ok, eu tenho uma. E aí eu vou para a pessoa com a necessidade de compreensão. Pode ser que a pessoa atenda, pode ser que não. Mas naquele momento, quando eu trago o erro e digo para a pessoa, pode ser que venha uma necessidade imediata de compreensão. Ao invés de eu ficar dizendo eu errei e essa pessoa não vai, e agora aí vai dar tudo errado e essa pessoa vai cortar relações comigo.
tem por trás de tudo isso uma necessidade que não foi satisfeita. E aí o desafio, né, e ele traz essa proposta de mudança, é a gente conseguir ter o direcionamento para olhar para onde a gente quer ir. E por respeito e compaixão para com nós mesmos, em vez de por ódio, culpa ou vergonha. Esse ponto é o seguinte, é ele trazendo justamente esse pontinho que a gente trouxe no slide anterior, de olhar para a gente e identificar, poxa, nesse ponto eu não consegui fluir da melhor forma que eu poderia. Mas o que é que eu quero fazer? Qual é o meu objetivo aqui? Meu objetivo é melhorar a vida dessa pessoa. Então, eu, enquanto advogada, prestar um serviço que possa atender aquela necessidade da pessoa que talvez seja um divórcio, que talvez seja fazer um acordo comercial. Ok. Então, é oferecer o meu melhor naquilo que eu me proponho. Então, com respeito, compaixão para mim e para o outro, em vez de trazer a motivação do ódio, da culpa ou da vergonha. Então, ao invés de dizer, não, eu tenho que manter a minha reputação, não importa, que raiva de mim porque eu errei. Esse tipo de motivação não vai fazer com que a gente possa adotar as melhores ações que a gente poderia ter se a gente, ao invés disso, olhasse com o olhar da autocompaixão e da compaixão pelo outro. Poxa, isso que eu fiz pode ter causado um prejuízo muito grande. Ok, mas eu posso fazer diferente. Até aí, gente, tá tudo bem? Tá dando para minha linguagem tá acessível para vocês? Tá ok? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Eu quero compartilhar. Ai, que delícia escutar, gente, porque parece que escutando, não sei, vai entrando também diferente. E, e como é bonito, né, a gente poder realmente trazer esse cuidado, esse autocuidado para nós, né, em poder falar, poxa, eu posso fazer diferente, mas não ficar se auto-julgando, né? Porque na mesma medida que a gente fica julgando a nós, a gente julga o outro, né? E hoje eu fiz isso comigo, eu não tive compaixão comigo em uma situação, né? E realmente era simplesmente mais simples eu fazer isso que você está propondo. Então só veio assim, tipo, uou, estamos ainda em aprendizado, gente. Vamos embora. É constante mesmo. Não é fácil. Eu vou continuar então. Mas reforço, né, que aqui os encontros são para que a gente vá dialogando, né? Então, sempre que alguém tiver alguma ideia, trazer alguma outra contribuição, só falar. Bom, próximo. Ainda não mudou, né, gente? O slide para mim não mudou. Deixa eu ver aqui. Ah, eu vou aproveitar que eu tirei aqui o compartilhamento rapidinho, mas trazer o comentário da Nalu, que eu vi aqui agora. Ela falou assim: hoje estou tão sensível que não queria. Gratidão por compartilhar seu sentimento. Espero que você se sinta bem. Se quiser falar mais, compartilhar, estamos aqui. Gente, eu vou tentar de novo, para ver se passa. Ô, Vanessa, se sobrar um tempo Hum, e for da vontade, de repente, da Ana Lu, a gente abrir um espaço para escuta, se ela sentir que a gente ouvir para ela, né? Legal, a gente ouvir para ela, se ela assim desejar, né? Tá bom, Ana sim, Lu? concordo.
totalmente de acordo. Fique, sinta-se à vontade. Acho que o espaço aqui nos propõe isso e estamos abertos. Bom, gente, voltou o slide. Se alguém não estiver vendo, me fala, mas para mim está compartilhando certinho. Bom, o luto na CNV. Conectarmos com os sentimentos e necessidades não atendidas que foram estimuladas por ações passadas, pelas quais agora nos arrependemos. Muitas vezes, quando se fala de luto, né, automaticamente vem a ideia de superar a perda de um ente querido. E não é só com isso que a gente pode trabalhar o luto. Finalizar relações também nos faz viver um período de luto. Há uma separação que aconteceu. E isso também se manifesta conosco na medida em que a gente também realiza algumas ações em que a gente sente que poderia ter feito diferente. E esse é o convite do Marshall Rosenberg com o livro CNV. É que a gente não paralise nisso, porque o luto vem e ele é um período, mas ele não é para que a gente mergulhe e fique ali. Tem pessoas que, infelizmente, paralisam no luto. E aí que a culpa ela é desgastante e ela não traz a motivação da mudança. Porque ela vai fazer com que a pessoa fique ali só remoendo aquelas coisas desagradáveis que ela fez. Isso não faz mudança, isso não provoca ação. Então, quando a gente se conecta com os sentimentos e as necessidades que não foram atendidas, a gente consegue ter um direcionamento mais prático, ou seja, algo que realmente vai fazer a diferença. Então, mais uma vez, né, vem essa questão da conexão interna. Para a partir dessa conexão interna, a gente conseguir tomar a decisão de para onde, para que rota a gente vai seguir. Então, eu tenho aqui uma ampla possibilidade, né? Essas imagens aqui refletem mais ou menos isso. Primeiro, a conexão, onde eu olho para dentro, eu identifico, poxa, eu estou sentindo frustração. Ok, essa minha decisão que eu tomei diante desse meu objetivo não foi alcançada. Tá, eu preciso me refazer e tomar um novo rumo. Que rumo eu vou tomar? E aí analisando as possibilidades, aquilo que é mais possível naquele momento. Antes eu queria falar um pouco mais desse aspecto, por quê? Porque quando a gente fala de conexão interna, talvez fique um pouco vago, né? Porque o que é e como a gente realiza essa conexão interna? Existem algumas maneiras que elas nos fazem mergulhar. Eu vou até parar, porque aqui é só fala mesmo, já não tem um item no slide. Mas assim, quando a gente fala sobre conexão, talvez e essa prática, talvez eu sinto falta um pouco disso no livro também, da gente trazer mais práticas, porque na verdade o livro traz uma série de questões maravilhosas, né? Ele já é muito prático dentro dessa linguagem. Mas assim, essa parte da conexão, a gente precisa mais um pouquinho de outras ferramentas. Porque eu vou falar, vou me conectar comigo mesmo, mas como é que eu faço essa conexão? Então, assim, o caderno, né, essa escrita que a gente despeja os pensamentos, ele é uma forma de conexão interna. Um passeio na natureza, olhar o mar, fazer uma caminhada num parque, isso é uma conexão interna. Fazer atividade física é uma conexão interna. Fazer a leitura de um livro edificante é uma conexão. Escutar uma música que ela seja edificante, seja uma música que tenha letra, seja uma música que seja instrumental apenas, isso faz com que a gente estabeleça uma conexão interna. Meditação, ou mindfulness também, que agora está muito, é essa conexão interna. Então, é partindo desse pressuposto que a gente vai alcançar e compreender através da autoconsciência, né, que é a noção dos padrões que estão acontecendo no momento exato em que eles acontecem. Porque o autoconhecimento é a gente se propor a se conhecer, né, entender os nossos desafios, as nossas qualidades, as nossas potencialidades. A autoconsciência, por outro lado, é quando a gente toma noção na prática dos padrões que a gente tem na vida. Então, práticas como essas, elas fazem com que a gente faça esse mergulho interno.
Então, é muito interessante a gente trazer esse estímulo, né? E assim, se eu puder dar uma sugestão, de um livro, por exemplo, eu daria a sugestão do livro O Poder do Agora. Eu penso que esse livro é fantástico, porque a leitura dele, ele traz justamente esse ponto da conexão com o aqui e o agora, onde a gente muitas vezes perde, porque aquela ideia que a gente trouxe na aula anterior, conexão, e a gente falou sobre como a gente fica às vezes perdido nos nossos pensamentos. Os pensamentos, eles vão surgir e vão trazer também emoções, né? Muitas vezes as emoções, elas são causadas pelos sentimentos, pelos pensamentos. A gente pensa uma coisa e começa a pensar e vem a imaginação dos piores cenários. Então, quando a gente traz esse aterramento através de atividade física, de dança, de contato com a natureza, a gente traz esse nosso senso de agora. E é quando a gente está no aqui e agora que a gente consegue tomar as decisões e as ações mais interessantes para aquele momento. Então, eu deixo aqui essa reflexão, esse convite para que a gente possa estar desenvolvendo e trazendo, adotando dentro do nosso dia a dia essas práticas, para que na autoconsciência a gente consiga já, assim, eu experimento. Eu fui identificar, tipo assim, quando eu estava, às vezes, me sentindo culpada por alguma coisa, eu entendi, já entendi o que está acontecendo. Eu estou mergulhando na culpa. E aí, automaticamente, eu já me redirecionava numa rota interna para dizer: opa, não é por aí, Vanessa. O que é que você quer melhorar? O que foi que aconteceu? O que é que você pode fazer de diferente? E aí, adotar um novo rumo. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Então, eu vou continuar. Perdoando a nós mesmos. Então, depois, né, que a gente faz essa rota interna de identificar, voltando a atenção àquela parte de nós que escolheu agir daquela maneira, levando à situação atual, nos questionamos. Quando me comportei da maneira da qual agora me arrependo, qual de minhas necessidades eu buscava atender? E aí, uma sugestão que fica aqui seria de trazer, copiar essa parte que ele traz no livro e colocar num caderninho, para de repente fazer esse lembrete interno, né? É apenas uma rota onde a gente consegue dizer assim: eu estava errando, tentando acertar com uma outra coisa. Entendeu? Eu penso que é isso, a ideia, né, em síntese. A ideia seria essa. Eu errei aqui porque eu estava tentando acertar em outra coisa. E essa outra coisa é o que a gente vai identificar como necessidade. E aí ele traz um exemplo interessante, né? Que é dele mesmo, né? Que ele passou. Então, olha já o mundo possível, que o trabalho dele é muito pioneiro ultrapassou a fronteira, né, dos Estados Unidos. E aí ele trouxe o exemplo em que ele foi para uma conferência, que ele estava todo alinhado num terno cinza, mas que as pessoas abordaram ele no final dessa palestra e ele já estava a caminho de outra, né? Disse que estava no terno cinza, que ele adorou, que estava todo alinhado, e aí ele, na pressa, foi assinando algumas coisas para as pessoas, né? Que acho que pediam um autógrafo do livro, uma coisa assim, nesse sentido. Ele disse que, de repente, ele foi e guardou a caneta de qualquer jeito lá no bolso, né, do terno. E aí, quando ele se deu conta, ele viu que o terno estava todo sujo e que já não era mais um terno cinza todo alinhado, mas um terno de bolinhas. E aí ele disse que ele ficou 20 minutos se torturando, dizendo, se tratando com agressividade, com ódio. Mas que absurdo, eu tenho uma outra conferência, eu não posso. Ai, meu Deus, ele disse que após 20 minutos ele tomou consciência, né? Ele traz lá outras palavras, mas basicamente é isso. Ele tomou consciência do que estava acontecendo e ele disse: opa. E aí ele foi para esse ponto de identificar qual era a necessidade que ele estava buscando atender. Então, ele conta
que aí ele falou, poxa, eu estava tentando atender a necessidade de compromisso, né? Ele tinha um outro compromisso, então ele precisava finalizar aquele outro que estava ali, mas ele também estava atendendo as pessoas. Então, na verdade, ele estava dando atenção para outras pessoas. E aí, de repente, para poder chegar a tempo do outro compromisso, ele guardou de qualquer jeito. Então, quando ele fez essa identificação para o outro compromisso. Então, veja que assim, isso nos traz a humanidade compartilhada. Marshall Rosenberg, psicólogo que desenvolveu a comunicação não violenta e nos faz olhar e identificar e ver como a gente pode melhorar as nossas relações e melhorar nós mesmos, ele também passava por isso. Então, mais um motivo para que a gente veja que é tudo um processo e que a gente não finaliza, não está acabado. Todo dia é um novo aprendizado onde a gente vai crescendo, né, na escala. Eu lembro que a Erika falou na semana passada, né? Nossa, eu estou praticando ainda. Ela falou dos anos que ela tinha, não foi, Erika? De prática da CNV, e ela dizendo, hoje eu me dei conta disso e disso que aconteceu. Então a gente vê que não é linear. É uma coisa que gradativamente, a cada situação, a cada relacionamento, a cada passo que a gente dá, a gente vai vendo onde a gente pode melhorar. E assim, consolidando de fato o aprendizado. É isso. Você quer compartilhar algo, Erika? Tá fechado o seu microfone, não entendi. Você estava falando, eu não vi, porque travou. Eu, Vanessa? É, Não, tô aqui nos meus pensamentos, não tô falando nada, não. ok, certo. E aí vem um outro ponto, né, desse capítulo que é muito interessante e ele reverbera em várias áreas de nossas vidas, né? Ele traz essa expressão: não faça nada que não seja por prazer. Para mais uma vez a gente buscar identificar qual é a motivação que está por trás das nossas ações. E em cada área da nossa vida a gente pode identificar uma situação em que a gente muitas vezes executa uma atividade, uma função, não pela motivação genuína de fazer a diferença, de melhorar a própria vida e melhorar a vida de uma pessoa, mas muitas vezes a gente acaba realizando aquilo ali por culpa, por medo, por vergonha, por um dever ou por uma obrigação. Isso nos afasta de uma execução mais próspera daquilo que poderia ser muito interessante. E é legal que no livro ele não traz uma resposta pronta, no sentido de dizer assim, abandone tudo o que você faz que não seja por prazer. Não, ele nos orienta para que a gente possa buscar uma motivação, apesar daquela atividade ser desafiadora. Por exemplo, hoje nós estamos aqui. Hoje é feriado. Tem pessoas que ainda estão curtindo, que escolheram estar curtindo. Mas nós estamos aqui comprometidos com essa proposta de desenvolver o estudo da CNV, né, e melhorar a nós mesmos e as nossas relações. Então, tem uma motivação bacana, mas se de repente, por exemplo, eu, enquanto facilitadora, viesse com uma motivação interna de que, já que eu me comprometi, eu tenho que fazer, né? Então, não tem jeito, vamos lá, vamos fazer e vai. Eu creio que eu não estaria falando assim, acho que eu estaria mais nervosa, angustiada, talvez, enfim. Mas eu estou aqui, de fato, motivada mesmo, né? Alegre e satisfeita de estar realizando isso aqui hoje, e não com esse incentivo. Então, assim, vai ter coisas que a gente vai olhar, a gente vai dizer, vai ter coisas, por exemplo, do trabalho, né, que a gente às vezes realiza. Poxa, ainda assim eu tenho que fazer esse trabalho. Mas aí por que não? Né? E aí é o outro ponto, outro aspecto do capítulo. Por que não substituir o eu tenho de fazer por eu escolho fazer? Né? Trazer uma vírgula. Apesar de não ser necessariamente uma tarefa que eu vou estar realizando com todo o prazer do mundo, mas ainda assim eu escolho fazer essa tarefa, porque através dessa tarefa eu estarei realizando a, a satisfação de uma necessidade.
Então, essa é a orientação que ele traz no livro, né? E aí é interessante que ele traz esse aspecto de orientar, trazendo, faça uma lista do que você faz e sente que não é prazeroso. Pronto, mais uma vez, né? Jogar no papel para ter clareza. Depois de completar a lista e reconhecer aquilo que você não está fazendo, né? E por que é que você está fazendo, analisar. Depois de reconhecer, poxa, eu escolhi fazer essa atividade específica, mas qual é a motivação por trás, né? E a cada escolha que fizer, esteja consciente da necessidade que você está atendendo. É esse o pulo do gato. Não é no sentido de você simplesmente abandonar a tarefa, mas você identificar qual é a necessidade que está por trás. Então, apesar de não ser necessariamente totalmente prazerosa, eu vou fazer essa atividade porque eu sei que eu vou estar atendendo uma outra necessidade minha. Eu vi que você levantou, não foi, Érica? Pode falar. É, isso que você falou é realmente sério, né? Porque a gente acha que a gente faz as coisas por obrigação, que a gente faz as coisas por dever, mas no fundo, as nossas necessidades elas são inconscientes, né? Se a gente lava a louça, que nem a gente teve uma aluna nossa do Reforma Íntima, que ela falou assim, nossa, eu odeio lavar louça, eu tenho obrigação de lavar louça, não sei o quê. Tava revoltada, puta da vida. Aí ela percebeu, a gente foi fazer uma atividade em realmente encontrar não só as necessidades, aí eu vou um pouco além, encontrar o propósito dessa atividade. Então a gente fez essa atividade, né? Lavar a louça. Qual que é a sua necessidade? Casa limpa, né? Ela colocou casa limpa e tal. Qual que é o propósito da casa limpa? Aí ela descobriu bem-estar, bem-estar, energia positiva e tal. E aí ela passou a lavar a louça com outro olhar, né? Então, é importante, além da gente olhar as necessidades, entender qual que é o propósito das coisas. Por que que aonde a gente quer chegar com a casa limpa? Aonde a gente quer chegar com as contas pagas? Aonde a gente quer chegar com o carro limpo? Aonde a gente quer chegar, sei lá, fazendo um grupo de estudo? No final de tudo, aonde a gente quer chegar? E isso, gente, quando a gente começa a ter esse olhar de responsabilidade e realmente substituir o fazer por escolha, meu, dá outro sentido. Lavar o banheiro dá outro sentido, lavar a louça, sabe? Tudo é novo. Eu estou escrevendo um livro, eu não, a turma aqui do Hospital da Alma, a gente está escrevendo um livro do Reforma Íntima, e entra exatamente isso. Tem uma atividade, é que eu não posso dar spoiler do livro, né? Mas tem uma atividade que é uma folha inteira só para as pessoas encontrar o propósito das coisas que elas fazem, é bem legal. Eu tô dando spoiler do livro para vocês comprarem no futuro, quando estiver pronto, né? Isso, gente, é muito sério, porque principalmente quem é empreendedor, quem trabalha por conta, enfim. Ai, mas eu tenho que fazer um post. Ai, mas eu tenho que fazer um site. Ai, que droga que eu tenho que fazer uma live. Ararararara. Gente, tudo tem um propósito, né? Qual que é o propósito? E quando a gente não acha o propósito, a gente acha que é obrigação, né? E é isso. Pronto. Queria falar Perfeito. contar essa historinha dessa moça também, porque realmente faz diferença. Tem mais alguém com áudio aberto? Como assim? Tá vendo? Ok aqui. Bom, então vamos aguardar aí, viu, Érica, esse livro, quando sair. Já fiquei curiosa aí para entender, porque é muito bacana, porque eu entendo, né, que quando a gente traz a ideia do propósito, a gente traz mais reflexão. A necessidade vem através de uma palavra.
quando você vem com um propósito, você vem com uma reflexão que faz a pessoa ter uma clareza ainda maior, né? Eu faço porque eu quero ter momentos de prazer com a minha família. Eu quero ter uma casa limpa para me sentir confortável na minha casa. Então, adorei essa ideia, acho fantástica. Vou adotar isso aí, né? Porque é muito bom. Gente, faz toda a diferença, porque, por exemplo, eu odiava passar a roupa porque eu achava que passar a roupa era uma obrigação. Aí eu entendi que eu tenho necessidade de andar com as roupas alinhadas. Mas qual que é o propósito de andar com as roupas alinhadas? É a minha autoestima elevada. Não é o fato de andar com as roupas alinhadas. É porque quando eu ando com as roupas alinhadas, a minha autoestima fica boa. Eu me sinto bem, eu me sinto poderosa. Então, passar a roupa deixou de ser um ato de obrigação e passou a ser uma escolha de autoestima. Por isso que muda o fazer pelo escolho, né? Tanto que assim, hoje, e aí quando a gente vai criando autoconhecimento e mais conhecimento, a gente vai tirando algumas palavras do vocabulário, né? Que é essa. Tem o que, tem de, né? E hoje eu escolho uma vez por semana um momento para cuidar das minhas roupas, para lavar as minhas roupas na mão, para cuidar do meu cabelo, se bem que hoje não cuidei, só fiz qualquer coisa aqui. Mas assim, eu escolho por quê? E antigamente era que droga ter que lavar a roupa e cuidar das roupas. Hoje eu escolho porque isso me traz autoestima. Muda total. Por isso que o Marshall fala, mas ele só me explica o como, né? Ele fala, falta só o como. Porque isso eu também fiquei, ó, anos e anos para entender o como. E o como realmente é o propósito das coisas, né? E aí, o que é legal? Quando a gente não encontrar nenhum propósito, por exemplo, tenho necessidade de pagar as contas. Qual que é o propósito de pagar as contas? Não sei. Não encontrei o propósito. Então tá na hora de você rever. Tá na hora de rever. Porque de repente eu posso não pagar as contas e morar com a minha mãe, porque eu escolho outras coisas. Eu escolho estudar, eu escolho passar numa faculdade, eu escolho viajar, porque isso traz propósito para mim. Né? Então, por exemplo, ai meu Deus. Gente, eu sumi aqui ou eu tô aqui ainda? Continua. Ah, tá. Por exemplo, eu tenho uma casa hoje, né? E eu sempre quis ter uma casa, tá? Só que eu tô me separando, então não sei como que eu vou fazer, vou puxar essa casa. E aí eu tenho um propósito que é manter o Hospital da Alma vivo, em pé, funcionando. E aí eu estava num seguinte conflito: ficar ou não nessa casa? Qual que é o propósito de ter uma casa? Ter um conforto para minha família. E se eu sair daqui e vou ir morar com a minha mãe? O que vai mudar? Mudar que eu vou continuar tendo um minha filha. E o meu propósito, qual que vem à frente? Ter a casa ou manter o hospital aberto? Então, quando a gente começa a fazer essas reflexões, a gente faz escolhas. Então, hoje eu escolho abrir mão da minha casa, que eu custei muito a comprar, voltar a morar com a minha mãe por um período, porque eu tenho o propósito de manter o hospital aberto, né? Então, assim, aí as escolhas vão se tornando leves e tranquilas. Não fica, ai meu Deus, minha casa, socorro. Não, eu tenho um propósito maior. E isso não vale só para as nossas tarefas, isso vale para as nossas escolhas. A cada escolha que a gente fizer, a gente precisa entender qual que vai ser o propósito lá na frente, né? É isso, gente. Ai, desculpa. Perfeito. É muita reflexão mesmo. Na terapia, a gente traz o jargão assim: o que está por trás da ação de fulano? O que é que fulano está realmente querendo, né? Esse o que é que está por trás, em outras palavras, também é um propósito, né? Qual é a motivação, né, daquela pessoa? Enfim, vamos ao... Pode falar, Janaína.
Hoje, boa noite. Hoje, ainda pela manhã no café, conversava em família a questão da subjetividade das escolhas, e até escrevi aqui, a cada escolha é entender o propósito. E eu li alguma coisa que falava assim: fulano de tal tem 30 anos e terminou a faculdade. Feliz. Ciclano tem 30 anos e conhece vários países, mas não tem faculdade. 30 anos, tem casa própria, não fez faculdade, tampouco conhece algum lugar que não seja o seu bairro. E todos eles estão extremamente felizes dentro das suas escolhas. E vai ter sempre alguém que vai olhar de fora e vai entender com base nos julgamentos, que eu anotei aqui também, que eu achei extremamente interessante, que é o julgamento sobre si mesmo, que são as expressões trágicas das nossas necessidades insatisfeitas, porque talvez eu, com 30 anos, não tenha faculdade, não tenha uma casa própria, não tenha viajado, mas eu também não sei quais foram as circunstâncias dessas aquisições, desses momentos, se a pessoa parcelou, fez à vista, se é à vida, se não sei o quê. E aí tem aquela questão do mundo ideal, da pessoa que tem a casa, que estudou, que viajou e que fez tudo, mas que não é o real. E qual mundo que a gente vai viver, quer viver e se sente bem confortável? No ideal ou no real? Então, eu ouvindo aqui a aula, também fiquei lembrando de várias outras questões quando tu disseste que não atendi o prazo. Eu procuro fazer um curso para que eu tenha mais êxito profissional. Lá na parte objetiva, eu não procuro um curso para me tratar, para me cuidar, para autocompaixão, para inteligência emocional, entre outros. E eu acho que se daqui a pouco lá atrás tivesse buscado esse caminho, todas essas outras questões aconteceriam naturalmente, com mais segurança. E essa segurança certamente refletiria em outrem, porque eu não passaria essa culpa. E qual é a outra que eu anotei aqui também? A vergonha, né? A vergonha e a culpa não estaria ali comigo, não faria parte da minha personalidade, não estaria por trás dessa minha máscara. Perfeito. É sobre isso. É bom porque a gente vai refletindo sobre várias questões e sobre como a gente faz escolhas, né? É, me propôs estar aqui hoje para facilitar isso, vocês não têm noção. Eu aprendo, né? Eu reflito sobre as minhas questões. Eu saio daqui ganhando muito. Porque a cada troca que a gente tem de cada um trazendo um ponto de vista, essa história que a Janaína trouxe agora, eu achei fantástica, né? De trazer os três pessoas com 30 anos, cada uma a sua perspectiva mais realizada naquilo que queria. E tá tudo bem. Faz sentido para cada uma delas aquilo ali. Talvez isso não faça sentido para mim, ok, mas a minha vivência é outra. E é isso que é legal a gente ter essa individualização nesse momento, né? Se individualizar para compreender aquilo que faz sentido para a gente. E a partir daí dizer, eu escolho fazer isso. Então vamos lá. Alguém mais deseja compartilhar? Estamos aqui. Agora foi. Vamos ver se o anterior é esse. Isso, pronto. Ok. Cultivando a consciência da energia por trás de nossas ações. Depois que ganhamos clareza a respeito da necessidade que está sendo atendida por nossas ações, podemos sentir algumas estas como prazerosas, mesmo quando envolvem trabalho duro, desafios ou frustrações. Esteja consciente das ações motivadas pelo desejo por dinheiro ou pela aprovação dos outros, ou pelo medo, vergonha ou culpa. Saiba o preço que paga por elas. O reconhecimento de que escolhemos usar nossa capacidade para facilitar a vida e que fizemos isso com sucesso nos traz a verdadeira alegria de celebrar a nós mesmos,
o que talvez não fosse adquirido por outra, vindo de outra pessoa, né? Então, esses foram tópicos interessantíssimos que tem nesse item do livro, né? Quando a gente tem noção da energia que está motivando as nossas ações, a gente consegue ampliar muita coisa. Então, assim, se por trás a gente identifica o propósito ou a motivação através de uma vergonha, de uma culpa, ou ainda pela aprovação de outras pessoas, é uma ação que muitas vezes vai ser mecânica, vai ser uma ação que ela não vai trazer fluidez e por isso não vai alcançar o objetivo, porque não está vindo de uma vontade genuína de realizar aquilo. Tem um objetivo, que é ter aprovação alheia ou está sendo motivado pelo medo, vergonha ou culpa. Tudo isso nos faz pagar um preço alto. E é um preço alto que não nos deixa confortável na nossa própria pele, porque a gente está realizando algo com base num julgamento externo ou dentro de um julgamento interno que nos faz paralisar, porque o medo, ele tem a sua importância, né? O medo, ele nos prepara para nos defender. Então, não é uma emoção que ela existe à toa. Mas quando aquilo torna-se repetitivo e fica generalizado, é preciso ter uma atenção para isso. A vergonha, ela num primeiro momento pode ser interessante, para que a gente entenda que a gente errou. Mas se paralisa na vergonha para fazer uma mudança, ela não vai vir da melhor forma que ela poderia vir. Porque a vergonha, ela nos apequena, ela nos deixa murchos, moídos. É uma ação que vai, tanto assim que uma pessoa que está com vergonha, ela não se motiva de fato para realizar alguma coisa. Ela está ali ainda ruminando. É uma pessoa que muitas vezes fica girando um ciclo de ruminação. E a culpa, ela vem com essa paralisia de apenas ficar, eu errei, eu errei, eu errei. Então, esses são alertas importantes para quando a gente identificar que existe isso por trás de uma ação que a gente está tomando, é bom ligar o sinal vermelho. O que é que eu estou fazendo? Porque uma hora a gente vai pagar esse preço, vai bater na nossa porta, a frustração que vai vir depois de não ter realizado alguma outra ação e ter trocado por uma outra achando que eu seria aprovado pelo meu pai, pela minha mãe. Então, por exemplo, uma pessoa que queria fazer dança na faculdade, mas os pais não, você tem que fazer medicina. E aí a pessoa se coloca nesse lugar de ter que ser aprovado, né, pela família e vai e mergulha nessa escolha. Lá na frente, talvez ela possa não exercer a medicina da melhor maneira possível, porque foi uma escolha que foi feita com a intenção de aprovação. Então, o preço, a conta vai chegar, esse boleto vai chegar. É uma coisa que a gente fica bem prestando atenção, por quê? Porque quando a gente tem uma ação que ela é motivada por uma vontade genuína de dizer assim, não, com isso aqui eu vou estar facilitando a vida de outras pessoas, eu sei que eu vou trazer a diferença na vida de outras pessoas. Quando você enxerga essa perspectiva, o olho brilha, porque você tem uma satisfação interna, então é o seu melhor que vai estar ali. E aí você sente uma satisfação que você não precisa pedir reconhecimento de ninguém, porque ele vem do seu interno. E uma coisa que é interessante, né, de observar é que muitas vezes as nossas relações, elas são, ou seja, nossas relações no sentido que como as pessoas nos tratam, muitas vezes é um reflexo de como a gente está se tratando. Então, se você tem uma realização interna, você se olha e você diz assim, não, eu estou fazendo aquilo que eu gosto, e é com muito prazer, você vai exalar esse aroma da autoconfiança, que não traz uma pedância. É um reconhecimento de você dizer assim, eu me sinto confortável na minha própria pele, porque eu sei os desafios que eu superei. E eu sei que hoje eu estou aqui porque eu escolhi.
Então, você não precisa da validação externa. A validação externa vai vir como consequência, e você não vai depender disso para você estar movendo no mundo, para você estar colocando o seu talento, a sua motivação, aquilo que você gosta de fazer para fora. E, naturalmente, essas coisas vão aflorar. Então, aquilo que você se dá bem, aquilo que você descobriu que você gosta de fazer, você vai expandir de uma forma que você vai fazer muito bem e só vai crescer. E só vai crescer. É muito gostosa essa sensação. Quando a gente entende o seu propósito por trás, né? Eu estou fazendo isso porque eu gosto, porque eu sinto realização. Eu sinto verdadeiro prazer. A gente não é o objetivo do livro, da didática, não é dizer que a gente não vai sentir medo, que a gente vai deixar de sentir a culpa, que a gente vai deixar de sentir vergonha, não é isso. A questão é que a gente não vai mais mergulhar e se identificar com isso. A questão é que a gente vai conseguir superar esses momentos com mais facilidade. Ok, tô com medo, senti. Tá, mas eu tô com medo por quê? E aí, essa busca da motivação. Porque, veja, ele faz isso com um exercício constante. Você vê que ele trouxe o próprio exemplo dele mesmo. Ele sentiu, ele se culpou, ele sentiu ódio por ele mesmo. Então, o sentimento estava ali vivo. Mas aí, o que foi que ele fez? Ele virou a chave. Ok. Mas quando eu fiz isso, eu estava tentando atender uma necessidade de ter conexão com as pessoas, porque as pessoas estavam chamando por ele ali. Eu estar imune a esses sentimentos, a essas emoções. Não. Elas vão surgir, mas elas vão passar. E é isso, gente. Aqui eu termino a minha apresentação. Ai, que delícia esse tema, gente. Ai, me deu até assim, ai, uma vontade de cuidar de mim mais hoje, de me dar um colo. Eu não sei se vocês sentem isso, né? E assim, estou muito feliz pela Vanessa ser a nossa facilitadora. É tão bom estar desse lado ouvindo. Muito bom, gente. De verdade. E gratidão, Vanessa. Muito obrigada pela sua contribuição, pelo seu olhar, pelo seu jeitinho de falar. Me ajudou muito no dia de hoje. E só tenho a agradecer a todos vocês, né, por esse momento. E aí, gente, contem para nós como vocês estão, né? Abram os microfones, a gente tem um tempo grande hoje, não precisamos ficar o tempo todo, mas se vocês conseguirem contar um pouco, falar como vocês estão em relação a essa autocompaixão, se vocês se dão essa autocompaixão, falaram sobre isso, né? Em se dar ciência consigo mesmo, de que a gente erra sim, e que a gente precisa ter esse auto-perdão, e estar nesse movimento de auto-perdão, né? Para que a gente consiga entrar no movimento de auto-perdão para o outro que a gente vai ver na semana que vem, né? Então, esse capítulo do livro, eu jamais pensei nisso. Jamais pensei em ter paciência comigo, em cuidar de mim, sabe? E entender as minhas motivações, entender os meus erros. Não, eu sempre ficava me criticando, né? E aí eu queria saber de vocês, como vocês estão, o que vocês estão pensando sobre isso. Sentir Bom, eu gostei da vontade. apresentação, parabéns, Vanessa. Muito legal, instrutiva, um tema necessário, né? Então, fiquei aqui nas minhas reflexões, né? É uma necessidade mesmo. A gente é uma necessidade cuidar de si mesmo. Se a gente quer ajudar outras pessoas, né? A gente tem que começar por nós mesmos. Se a gente quer agir com compaixão com outras pessoas, a gente tem que ter compaixão. A gente quer levar para frente através da CNV, né? Então, achei bem válido, é um reforço que precisa ser constante, né? Da autocompaixão, uma atitude diária, né? É isso. Obrigado, Márcia. Janaína Meire, João, Nalu, Grace, gostaria de partilhar. Travou aqui a minha conexão, agora que eu consegui voltar. Eu também concordo, Érica,
como que tu disseste, quando eu li autocompaixão, eu até fiquei assim, o que que será que nós falaremos hoje? Bom, mas eu vou aberta para ouvir, para tentar entender e encaixar no que eu estou buscando. E o que eu busco é ser uma pessoa cada dia melhor, entender melhor, aceitar melhor as situações, as pessoas, e é um exercício diário, é difícil, mas eu estou aberta, estou disposta, tenho errado, cada vez que eu ouço vocês falarem, eu me conscientizo mais disso, mas eu sei o caminho e sigo, como diz Antônio Machado, o caminho se faz caminhando, né? E agora, chegando ao final dessa 1 hora de explanação, eu vi o quão rico e só corroboro com o que eu falei antes, que são cursos, são passagens, são conhecimentos que eu não priorizei e eu acredito que as pessoas, de modo geral, não priorizam cuidar de si mesmo para aprender a cuidar dos outros, para poder se sair bem, se sobressair na área que escolher, independente da função, profissão, atribuição que tenha, poder estar pleno, estar de corpo e alma no que escolher fazer. Então eu saio assim numa felicidade da surpresa, do novo e da grata satisfação de poder ter estado aqui com vocês e enchido meu baú mais um pouquinho de coisas boas. Obrigada. Verdade, eu acho que é assim, né? Um juntar, né? A gente vai agregando, tudo que a gente vai vivendo vai nos modelando, né? E poder reconhecer as nossas falhas como um processo, né? Que faz parte, que a gente pode sim tá indo em busca de sempre aprimoramentos e internalizações, né? Não o para fora, mas o para dentro, né? Muito obrigada, viu, Érica? E a você também, Vanessa. Foi maravilhoso. Eu que agradeço, nossa. A Nalu colocou alguma coisa no chat aqui, deixa eu ver se eu consigo olhar. Ela colocou que ela quer ficar quietinha, mas o que ela quer compartilhar é que foi mágico descobrir que serei tratada como eu me trato. Eu agi ao contrário, gerando uma dívida que nunca era paga. Por isso demorei no choro, muita ingratidão ou luto de gente viva. Bom, eu não sei se eu consegui compreender muito bem, mas talvez seja reforçando, né, o que a Vanessa falou, e até de repente, não sei se expectativa versus frustrações. Gente, ó, esse tema da compaixão, ele vai além do que a gente está falando aqui, porque aí a expectativa, frustrações, já entra numa outra questão, sabe? Entra nas nossas ilusões, entra nos nossos sabotadores internos, entra nas nossas crenças, sabe? Que a gente acredita que o outro tem que fazer. Aí o tem que é do outro, não é mais o meu comigo mesmo, sabe? É o outro tem que, então entra em outras coisas, mas essa questão do se tratar como os outros nos tratar como a gente se trata, isso é real, gente. Isso é real. Quando a gente não se conhece, a gente não consegue impor limites básicos de convivência, né? A gente não consegue expor aquilo que é importante para mim e até onde eu posso ir. E aí o que acontece? Por eu não ter esse conhecimento de mim mesma e por isso não ficar claro na minha mente, as pessoas vão entrando e vão como se fosse abusando, vai, da gente. Não é essa palavra, tá? Porque não é essa palavra, mas não estou achando mal melhor. E aí, o que acontece?
E aí, de repente, você fala, nossa, a pessoa me traiu, a pessoa falou mal comigo, a pessoa falou grosso comigo, a pessoa é... Você fala, gente, não é possível. É porque eu me trato assim, com falta de respeito comigo próprio. Eu sou grossa comigo mesma. Eu não tenho paciência comigo mesma. As pessoas sabem disso. Não é algo que é claro, que é, como que eu posso dizer? Não é o óbvio. É uma energia. É uma energia que eu emano para o mundo. Podem me tratar com ignorância, porque eu sou ignorante, eu me trato com ignorância, você também pode. Agora, quando você. Gente, nenhuma pessoa que é posicionada, elegante, consegue receber grosseria de ninguém. Não consegue. Ó, eu tinha uma gerente no clube da Polícia Militar, eu tive uma gerente que ela brigava com muitas pessoas, se falava grosseiramente e tal. E aí, e aí, só com duas pessoas que ela não fazia isso. Só com duas. E aí, um dia, eu tinha intimidade com ela, eu perguntei para ela, por que você não briga com essas pessoas do mesmo jeito que você briga com a gente? Ela falou assim, essa pessoa não me deixa. Essa pessoa é tão gentil, tão delicada, tão posicionada, tão firme, que eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de falar mais alto com essa pessoa, eu não consigo. Essa pessoa me intimida. E essa pessoa não tinha um cargo. Era funcionária igual a nós. Mas a postura dessa pessoa era tão. Ela tinha tanto autoconhecimento, se preservava tanto, ela sempre tratava as pessoas com tanta educação, que ela não conseguia. E é assim. As pessoas abusam da gente, brigam, porque a gente é abusável. As pessoas xingam porque a gente é xingável. As pessoas nos manipulam porque somos manipuláveis. Porque as pessoas que não são, não é possível as pessoas fazerem isso. Então a gente precisa realmente olhar a ressonância, porque tudo que acontece, até a Soraya falou, né, há 2 semanas atrás, tudo que acontece na nossa vida é só para que a gente observe o que a gente precisa aprender. Como a gente está se tratando e como a gente está tratando as pessoas. Bom, não é porque as pessoas são abusivas, são isso, são aquilo, são aqueles monte de coisa que a gente fala que as pessoas são, né? Elas não são. Nós é que, por a gente não conseguir se posicionar, por a gente não conseguir se dar o respeito que a gente merece e que a gente precisa, a gente quer que o outro faça isso por nós. Por a gente não ter capacidade de fazer o próprio bem para nós mesmos, a gente quer que o outro faça o bem para nós. E aí a gente fica nesse querer que o outro faça, que o outro isso, que o outro aquilo, que o outro aquilo, outro. E a gente mesmo não faz o bem pra gente. Gente, eu juro para vocês, sábado eu tive uma aula, desculpa estar falando muito, tá? Mas é realmente o contexto do capítulo. Eu tive uma aula explicando o seguinte, que nós somos regidos por duas leis. As leis físicas, que a nossa advogada Vanessa pode falar, porque ela deve entender tudo de lei. As leis humanas, que foi escrita pelo homem, o que pode, o que não pode, tem que pagar imposto, não tem, tem que pagar as contas, não sei, não posso atropelar, não posso sair no farol vermelho. As leis físicas. Só que existem as leis morais e as leis espirituais. O que acontece é que a gente estuda as leis físicas e a gente esquece de estudar as leis morais e as leis espirituais. Essas leis morais e essas leis espirituais, elas estão cravadas no nosso DNA. A gente pode não estudar, mas a nossa consciência fala, isso é errado, isso é certo, isso aqui eu não podia ter feito, isso aqui não foi legal, isso aqui se eu fizer vai ser legal. Não é algo que a gente estuda, é algo que que está no nosso DNA, certo? Certo. Por que a gente sofre? Porque o nosso egoísmo não deixa a gente perdoar
a gente entender que o outro tem as suas fraquezas, não deixa a gente entender que o outro não vai conseguir fazer aquilo que a gente quer. A gente fica criando ilusão e expectativa. Por isso, a gente sofre. Quando a gente começar a entender que essas leis, elas existem, e cabe a cada pessoa buscar entender e aprender sobre isso, e a cada pessoa ir diminuindo o seu egoísmo, o seu orgulho, quando a gente conseguir fazer isso, a gente não vai sofrer mais. Aí a gente pergunta, não, mas a pessoa, a gente pode pensar agora, né? Mas a pessoa que fez algo para mim, que me machucou, a Ana Lu colocou aqui uma palavra, narcisista, tal. Ok. Isso existe? Isso existe. Isso existe, vamos aprender mais essas leis e também para que a gente possa ultrapassá-las. Ó, vou dar um exemplo. Eu estou me separando. E aí, essa pessoa fez um mal para mim, que eu, no meu julgamento, considero mal. E aí vem a mágoa, vem a frustração, que foi, eu acho que a Janaína que colocou a frustração, a expectativa, não devia ter feito, fez, o que fez, aí você fica naquela, porque comigo, tal, eu não merecia, tal, não sei o que lá, pá. E aí a mágoa e a falta de perdão. Ó, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 7 meses, 1 ano e meio, 2, 3, 4, 5, você fala, gente, quando que isso vai embora? E eu orando, fazendo jejum. Bom, aí o que eu entendi sábado, conversando com a minha professora? Ela falou assim, Érica, a gente só não consegue perdoar as pessoas porque a gente está preso na, na expectativa de que o outro faça o bem. A gente não perdoa porque a gente fica, a pessoa devia ter feito isso, a pessoa tem que fazer tal coisa, a pessoa não sei o que, não sei o que. A gente fica no tem que a pessoa tem que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, só que ela não vai fazer aquilo que a gente acha que ela tem que fazer. Enquanto a gente fica, e isso é um egoísmo nosso, em não liberar a pessoa de fazer o bem para nós. E aí a gente sofre. Quando a gente não libera as pessoas de fazer, de achar que elas têm que fazer o bem pra gente, a gente sofre. Porque isso faz parte do meu egoísmo, do meu orgulho. Eu quero retorno positivo para mim. Aí eu, beleza. Aí ela falou, não, gente, eu fiquei aqui refletindo, sábado, domingo, o dia inteiro. Até a noite, eu falei assim, então eu vou esperar, eu vou dar um decreto para mim. Eu vou dar um decreto. Eu falei assim para mim, eu sei viver sem as pessoas fazerem o bem para mim. Eu sou capaz de viver sem as pessoas fazerem o bem para mim. Eu sou capaz de fazer o bem até para quem faz o mal para mim. Eu juro para vocês, eu comecei a tremer aqui. Comecei a tremer aqui. Aconteceu umas coisas aqui, gente. Eu me debatendo. Eu falei, gente, o que está acontecendo com o meu corpo? Gente, socorro! Meus filhos, socorro! Me dá uma convidada, o que está acontecendo? Aí, quando eu me dei conta que eu consegui liberar de uma hora para outra o perdão, porque eu parei de querer que as pessoas façam as coisas para mim. Não as pessoas, aquela pessoa em especial. Parei de sofrer, porque eu estava chorando todo dia, melancólica todo dia. Eu faz um dia que eu, nossa, eu esqueci. Nossa, o que a pessoa fez mesmo? Gente, é instantâneo. Não lembro. Saiu do meu coração. E aí, por que a gente entra nisso? Porque isso também é autocompaixão. É a gente compreender que a gente não tem que querer nada do outro. É uma exigência interna. Que a gente fica, eu quero, a pessoa tem isso, a pessoa não sei o quê, ela tem que me ver, ela tem que me dar consideração, ela tem, por isso ela não viu, não sei o quê, onde já se viu. A gente fica nessa. E aí eu vou falar para vocês a minha experiência. É a nossa criança interior birrenta que não quer adultecer, que não quer crescer. Crescer assim, o que eu quero dizer com crescer? Ok, a pessoa fez o que ela podia fazer.
Eu não escolho conviver com esses tipos de comportamento, mas era o que ela podia fazer. Beijo, tchau. A gente não consegue, a gente fica no. Mas por que ela não fez isso? Mas ela devia fazer aquilo. Mas. E esse mais, faz com que a gente também faça isso com a gente. Por isso que a gente também não se dá autocompaixão. A gente não consegue compreender o limite do outro e a gente não compreende o nosso limite. E aí, quando eu entendi isso, eu falei assim, eu também sei conviver com os meus erros. Eu sou capaz de conviver com os meus erros e perdoar todas as minhas escolhas que eu fiz equivocadamente. Ai, eu me horrores hoje, porque eu não estava conseguindo nem dormir. Aquele sentimento de culpa, sabe? Porque a gente acha que a gente não é capaz, só que a gente é capaz. Né? Eu não sei se eu estou falando demais, gente, mas eu penso que essas descobertas que a gente vai fazendo ao longo do tempo vai fazendo a gente crescer e se desenvolver, sabe? E aí, gente, eu juro para vocês, me deu uma vontade de fazer o bem para essa pessoa que me fez mal. Me deu mesmo. Me deu vontade, sabe por quê? Porque aí agora eu entendi o que é a compaixão com o outro. É você abrir mão do seu querer, do nosso querer. E o nosso querer é o egoísmo. Eu quero que seja do meu jeito. E aí não é. E aí eu sou. Quando eu deixo de querer que seja do meu jeito, eu libero. Eu falo, não precisa ser do meu jeito. Que jeito vai ser? Sei lá. Do meu é que não vai. Aí vem a paz, vem a tranquilidade. E a gente precisa crescer. Não tem jeito. Enquanto a gente não entender essas coisas, vai continuar se repetindo. Todas as coisas, pai, mãe, namorado, emprego, amigo, vizinho, vai continuar. Até a gente aprender. E o egoísmo é quando a gente não quer dar a compaixão para o outro. O egoísmo é quando a gente não quer perdoar o outro. O egoísmo é quando a gente não quer entender que o outro não dá conta. E aí a gente também pode ser auto-egoísta, quando eu também não consigo entender que eu não sei fazer. Eu preciso entender também que agora eu estou aprendendo, que está tudo bem. Né? E aí quando a gente libera o egoísmo, tanto para a parte de um lado quanto para a nossa parte, aí a gente começa a viver a abundância financeira, sentimental, espiritual, de sono, consegue se alimentar bem. Gente, eu emagreci 2 quilos só de ter feito essa liberação, juro. Me pesei e falei, como instantaneamente? Como? Porque era uma coisa que eu estava aprendendo. É muito louco isso. Então, como a Nalu colocou aqui, né? É dolorido. É um processo dolorido. É, Nalu. Toda transformação, toda grande transformação passa por um processo de dor. Nenhum diamante é tão lindo se ele não passa pela lapidação. Ele precisa ser lapidado e todos nós somos diamantes. Diamantes de Deus. E aí o que ele está fazendo conosco? Nos lapidando. Fazendo com que a gente aprenda uma coisa, aprenda outra, sopra aqui, sopra ali, até a gente virar um diamante na mão dele. Para quê? Porque no fundo, gente, no fundo, depois de tudo, o que a gente é o nosso corpo, a nossa alma, veio para cá para ser desígnio de Deus. Não importa, se seja na advocacia, no hospital, no correio, não importa, a gente veio ser desígnio de Deus. E a nossa presença precisa transformar a presença de outras pessoas no nosso redor, né? A minha presença precisa transformar a presença da minha família, dos meus amigos, dos parceiros, dos clientes, e a de vocês a mesma coisa. E aí esses sofrimentos vêm para lapidar a gente, para que a gente consiga crescer e dar exemplo e desenvolver a nós e aos outros. Porque o planeta precisa evoluir de alguma forma. E aí ele vai evoluir como?
com a nossa lapidação. Então, se a gente mudar o olhar e pensar, hoje eu estou sendo lapidada, ai, tá doendo, ai, essa casquinha aqui, ai, ai, ui, nossa, foi forte isso, hein? Foi pesado aqui, mas eu vou sair daqui Parte tem nossas coisas, conscientizar e é parte do processo, né? Saber essa falta, essa dor que vai aparecer, ok, mas não se permanecer, paralisar nisso e ir pulando e crescendo nas etapas e evoluindo. É isso, gente. Quero agradecer também os comentários, né? Quer dizer que, mais uma vez, eu cresço quando eu estou aqui e ouço o relato de cada um de vocês. Então, assim, a gratidão também é a vocês pela presença. Obrigada. João, está com você. Oi. No primeiro, claro, um trabalho muito impressionante, é, assim, digamos, da Érica, do Hospital da Alma, e quando também muito bom quando outras pessoas fizeram as apresentações, né? Dá para escutar bem o áudio? Sei que a imagem aqui. Bom, inclusive por essa coisa da vulnerabilidade, né, de se dar como exemplo, assim, bem legal. Eu reli, na verdade, esse capítulo. Esse é um capítulo muito participativo. Quem não fez, eu recomendo muito que faça as, os exercícios que ele propõe, que são dois, né? E, claro, o primeiro deles também é um livro de cabeceira meu, o do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, também é muito importante para mim, e tem a ver com essa coisa da filosofia oriental, da meditação e tal, dessa coisa da identidade, né? Então, o que eu vejo é essa coisa da gente não se identificar com o que a gente fez, não achar que a gente é aquilo que a gente fez, e que aquilo respondia a uma necessidade, né? Então, a gente se humaniza, a gente se descoisifica a nós mesmos e aos outros. É um pouco essa ideia, né, da CNV. Então, poder ver que tudo que a gente fez, que hoje a gente considera, se arrepende, considera errado, a gente, na verdade, estava defendendo valores e estava em busca de atender a necessidades nossas, né? Inclusive na relação com os outros. Então, e ver que as alternativas que a gente está propondo de outras ações também respondem a outras necessidades. Então, dá um pouco dessa complexidade das escolhas, né? De tipo, de que nós sempre podemos fazer escolhas e fez sentido naquele momento fazer, poderia ter feito diferente, enfim, né? A dificuldade do que é a vida e as escolhas que a gente vai fazendo. Então, é bem legal, assim, para mim também foi bem forte fazer da primeira vez, e é muito bom voltar a ter esse olhar, né? Legal. E sobre o segundo exercício, que ele é para pôr no papel essa coisa de por que que a gente faz cada coisa que a gente não gosta de fazer, que a gente, em tese, faz por obrigação, também, para mim, é um mergulho muito grande, assim, poder escrever. Eu não tenho tanto hábito de escrever diário e tal, então para mim também tem muito impacto e é super bom, assim, e são coisas que não se resolvem rapidamente. Tem a ver com, por exemplo, continua aparecendo, de um ano para cá, fiz de novo, várias coisas mudaram, minha vida também mudou várias coisas, mas assim, por exemplo, ele fala do dinheiro, né? Ah, fazer as coisas por dinheiro é uma forma de recompensa externa, assim, como a aprovação dos outros e tal, é uma coisificação da vida. E, claro, por exemplo, eu vou trabalhar onde eu trabalho, continua sendo por dinheiro, né? Assim, o que vem, o que aparece. Então, isso tem a ver com fazer uma transição de carreira, tem a ver não só como encarar melhor as coisas, mas também ir implementando mudanças na vida para melhorar a qualidade de vida. Mas é isso, muito obrigado, impressionante. gratidão, João. Meire, Grace, querem falar? Regis, saiu, voltou, quer falar alguma coisa sobre o tema de hoje? A Meire já falou, né? Grace, Regis.
Não? Ninguém? Ó, eu acho que a gente pode encerrar. Eu acho que a gente pode encerrar e assim, eu vou falar agora e a Vanessa termina, encerra. Eu queria muito decretar na vida de vocês, assim como eu decretei na minha, que vocês são capazes de oferecer autocompaixão para si mesmos todos os dias da vida de vocês. Vocês são capazes disso. E vocês são capazes de oferecer a compaixão e a empatia também para as pessoas que convivem na presença de vocês. Eu tenho certeza disso, porque é a capacidade de DNA. No momento que a gente começar a diminuir os nossos tem que, diminuir os nossos julgamentos e o outro tem que, a gente vai começar só a nos iluminar e a oferecer. E quem vai trazer a retribuição para nós não vai ser o homem, vai ser Deus, vai ser o universo, vai ser a própria natureza. A lei do retorno vai vir da própria natureza e não daquela pessoa que você fez o bem, né? Então, eu decreto que vocês são realmente capazes. E hoje, e a partir de ontem, eu comecei a falar a todo momento para mim: eu sou capaz de viver o amor, eu sou capaz de oferecer amor, eu sou capaz de viver a minha vida fazendo somente o bem, eu sou capaz de viver a minha vida sem esperar que o outro me retribua, que o outro corrija o bem que fez para mim, porque eu sou capaz de viver uma vida plena sem que o outro precise se humilhar, sem o meu mesmo para mim. Então, eu acredito que vocês são capazes na vida de hoje. Mais uma oportunidade de trocar corações, energia, com vocês aqui às segundas-feiras. Na semana que vem a gente vai falar sobre o poder da empatia, o quão isso é poderoso e quanto isso dissolve de fato os conflitos com as pessoas, os nossos altos conflitos, né? E a gente vai ver que é muito simples ser empático, gente, muito simples mesmo. É que essa simplicidade é tão simples que a gente não consegue. A gente complica, a gente faz o complexo. A gente inventa a rota, menos ser simples, o simples que funciona, sabe? E a gente vai aprender isso na semana que vem. E aí eu vou dar a palavra para a Vanessa encerrar e agradecer vocês, que vocês tenham aí um restinho de feriado gostosinho, que vocês tenham uma excelente noite de sono e que a gente possa se encontrar na semana que vem. Aí tirar foto, né? Ai, gente, verdade. Ai, eu tirei uma foto com o celular, mas eu quero tirar uma foto aqui com o computador. Quem conseguir abrir a câmera, abre para nós. Please do go. Posso tirar? A Grace vai abrir. Isso, gente. Legal. A Nalu fica sossegada, que eu sei que você está hoje introspectiva, tá? A gente entende você. Tá bom, meu Deus? E o Regis, tá aí? Consegue abrir, Regis, ou você vai ficar quietinho hoje? Eu acho que o Regis vai ficar quietinho, gente. Tô quietinho, tá bom, Regis. Então, eu vou tirar a nossa foto. Bora? Pode? Pronto. Gratidão, gente. Que vocês tenham uma excelente semana abençoada. Façam os decretos de vocês. A gente vai chegar longe ainda. Deus vai, quando a gente morrer, Deus fala assim: vocês estudaram CNP, tá? Compassivos. Gente, obrigada, viu? Uma ótima noite para todos e que a gente vá reverberando aí, que ainda vem muita coisa Verdade, depois de um tema desse. verdade. Gratidão, gente. Beijo. Obrigado. Deus. Bom Obrigada. descanso a todos. Boa semana. Tchau, tchau. Boa semana. Fiquem com Deus. Tchau.